Oi, turma, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre redemocratização do Brasil. Vamos aprender aí como é que foi esse processo de abertura política, como se deu o término do regime militar, como se deu essa transição para levar o Brasil de volta ao regime republicano democrático. Hoje vamos precisar ter um pouco mais de atenção, tá? Não é difícil, tá? Esse período histórico não é difícil. Mas a gente vai falar em alguns presidentes, tá? Como sempre eu faço, eu vou falar de um modo fácil, prático, para que todo mundo entenda, tá bom? Bom, em alguns livros didáticos, vocês podem achar essa matéria com outro nome, como Nova República, tá? Que é, na verdade, uma república democrática. É a mesma matéria, mas vocês podem, de repente, sentir assim, perdidos, né? Mas é a mesmíssima matéria com outro nome, tá? Nós ainda estávamos nos livrando daqueles resquícios da ditadura, né, militar, que durou de 64 a 1985. Só que desde o final dos anos 70, o regime militar se abrandava, se abria, né, e fazia seu processo de abertura de uma forma lenta e gradual, na figura do presidente Ernesto Geisel, que vai ficar aí no poder de 74 a 79, que prometia devolver ao país o regime constitucional, tá? Ele era uma linha dura, ele era um presidente de linha dura, não aceitava abertura política, continuava agindo aí com violência, com meios de repressão também. E em 1976, foi preso e morto um jornalista chamado Vladimir Herzog. E aí isso fez com que a sociedade civil começasse a pressionar o governo de Geisel. No plano econômico, o Brasil já não conseguia mais apresentar taxas de crescimento econômico e nem os índices baixos de inflação. E para buscar conciliar a retomada do crescimento econômico com essa contenção de uma onda de inflação, Geisel criou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, onde essa reforma não surtiu o efeito esperado. A economia nacional não tinha condições próprias para se recuperar e com isso, né, com tantos problemas e em meio a uma economia fraca, os setores que eram oposição ao governo ganharam força na política. Em 77, ele lançou um pacote chamado Pacote Abril, aonde o Congresso Nacional foi fechado. Ao mesmo tempo, o sistema judiciário, a legislação, algumas legislações foram alteradas, as campanhas eleitorais foram restritas, o mandato presidencial passou para 6 anos e as leis a partir de então seriam aprovadas por uma minoria simples. Para amenizar esses problemas causados na economia, Geisel o que fez? Lançou mão de acabar com o ato institucional, o AI-5, aquele lá do governo de Arthur Costa e Silva, um dos presidentes lá do regime militar. E aí, João Batista Figueiredo vai ser o sucessor do Ernesto Geisel, né? E o que ele quer que faça? Ele quer que o João Batista continue com esse processo de abertura política. Figueiredo assume a presidência em 15 de março de 1979
E logo aprova a lei de anistia, tá? Ele, quando assume, promete fortalecer a abertura política e a volta da democracia. Então ele aprova essa lei de anistia que perdoava aqueles responsáveis pelos crimes políticos cometidos durante o período da ditadura militar. E permitia a volta dos exilados ao Brasil também. E aí, em novembro desse mesmo ano, de 1979, o Congresso vai aprovar uma nova lei, a Lei Orgânica dos Partidos, que permitia a criação de novos partidos políticos. Lembra que a gente só tinha o bipartidarismo, e aí o partido, então, você vai poder criar aí quantos partidos quiserem, né? Igual é hoje, né? Um monte de MDB, PDT, PT. Ele volta a ser, assim, pluripartidarismo. Nesse mesmo ano, uma crise internacional do petróleo e os juros do mercado internacional também levam o governo a congelar as importações de petróleo. A produção brasileira cai, a dívida externa aumenta e a inflação dobra. Aí crescem os movimentos grevistas no ABC Paulista, com a paralisação dos metalúrgicos, muitas greves, muitas demissões acontecem nesse período. E aí, em 1983, uma frente única, com diversos partidos e entidades de oposição ao governo, organizaram uma campanha nacional pedindo eleições diretas para presidente da República. As diretas já. O movimento das diretas já. A campanha tomou o país e gerou um grande agito, né, uma grande comoção na população brasileira. Mas essa campanha ela foi derrotada na Câmara em abril de 1984, na emenda Dante de Oliveira, tá? Ela não foi aprovada essa lei, então não vai se ter diretas ainda em 1984. As eleições de 1985, elas continuaram sendo indiretas, mas candidatos civis são eleitos e não mais os militares. Antes você tinha só militar, agora você vai ter candidatos civis, mesmo nas eleições sendo indiretas. Tancredo Neves, tá, para presidente, e José Sarney, que era o seu vice, tá, marcando o fim de uma era aí de 20 anos de ditadura militar no Brasil. Tancredo Neves, em janeiro de 1985, que era governador de Minas, é eleito por voto indireto. O colégio eleitoral, né, formado aí por deputados, senadores, é quem escolheram o presidente, mas quem venceu, na verdade, foi Tancredo Neves, né? Ele vence o deputado Paulo Maluf, ele que era de São Paulo. Ele venceu o Paulo Maluf. E, porém, na véspera de tomar posse, né, em 14 de março do mesmo ano, de 85, Tancredo foi internado em estado grave e, na verdade, o Sarney assumiu o poder, né? Ele foi operado várias vezes, fez não sei quantas operações, mas, na verdade, ele acabou falecendo em 21 de abril de 1985, né? E aí, José Sarney, seu vice, assume, né? Estávamos aí no meio da década de 80, né? E começava a nova república, enfim, a nova república brasileira, que se estende até hoje, tá? Só que essa década de 80 é considerada como a década perdida, não só para o Brasil, tá? Mas também para países da América Latina. Era uma época de muita inflação, dívida externa, uma dívida externa muito alta. E isso vinha desde lá o final do regime militar, né?
E essa crise econômica vinha desde dessa época. E no meio de toda essa confusão, José Sarney assume o governo, né, e assume o que? O compromisso de acabar com a inflação, que era chamada de inflação galopante. Ou seja, muito rápida, né? Crescimento muito rápido. Um produto, às vezes, dobrava de preço de um mês para o outro, e por causa da inflação. E aí, para tentar conter essa inflação, José Sarney lançou mão de alguns planos, vários planos. Plano Cruzado, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão. E todos esses planos tinham algo em comum, que era fazer o quê? Era deter a inflação através do congelamento de preços. E aí, não concordando com esse congelamento de preços, algumas indústrias, né, alguns donos de indústrias, o que vão fazer? Deixaram de fornecer produtos nos mercados. E faltou realmente produtos nos mercados. A carne você não encontrava em mercados nessa época. E aí, o Brasil estava passando por uma crise muito severa. E aí, José Sarney não conseguiu controlar essa inflação, mas foi no governo de José Sarney que foi criada a Constituição de 1988, que é a mais recente Constituição, também chamada de Constituição Cidadã, que vai aí ampliar algumas leis trabalhistas, como máximo de jornada semanal de 44 horas, licença maternidade, licença paternidade, direito de greve, enfim, aumentou o direito de voto para maiores de 70 anos, os jovens entre 16 e 18 anos também poderiam votar, e também direito à educação, moradia, né? Mas, mesmo com os problemas como miséria, analfabetismo e desemprego, essa Constituição, ela apontava, de uma certa forma, a volta da democracia. E é nessa volta da democracia que, enfim, o povo brasileiro vai, mais à frente um pouco ainda, escolher o seu presidente. Na próxima aula, nós vamos falar sobre essa escolha dos presidentes, do voto direto. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus.